Você sabia que a forma que você educa o seu filho hoje determina o profissional que ele vai ser? Olá, eu sou Carol Vargas, pedagoga, diretora de escola e mãe de um menino lindo de 2 anos e 7 meses, o Gael. Olá, eu sou Dejair Grilo, psicopedagogo, diretor de uma empresa de recreação cultural e pai de uma menina linda, a Camille, de 7 anos. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco para vocês sobre essas questões, sobre frases que nós ouvimos na nossa infância, muito baseado na forma como fomos educados e que ditas hoje, sem dúvida, ditas naquela época e ainda reproduzidas no dia de hoje, influenciam no profissional que os nossos filhos vão ser. São 9 frases e a gente quer começar com a primeira, que já é bem polêmica, que diz assim: meu filho vai ter tudo do bom e do melhor. Posso? Ok. Sabe que essa frase ela é bastante comum, a gente escuta bastante, né? Porque quando a gente fala da nossa infância, a gente tinha uma escassez muito grande, especialmente de brinquedos, né? A gente até tinha brinquedos, mas não assim como as nossas crianças têm hoje, né? E a gente tem muito isso, e que a gente carrega isso, de que o nosso filho não pode faltar nada, ele tem que ter tudo do bom e do melhor. E o quanto isso lá na frente gera um profissional, um adulto, uma pessoa que não sabe lidar com a escassez, que não tem responsabilidade sobre as coisas, que não sabe o valor das coisas, que não valoriza o que tem, né? Então, o quanto essa habilidade de ser dinâmico, de talvez ser criativo, de lidar com a escassez, com a falta, e transformar, né, a sua vida profissional e para atender as suas demandas, o quanto isso faz falta e o quanto a gente cria isso desde pequenininho, né? Eu penso que uma criança que ela ganha tudo que ela quer sempre, ela sem dúvida acaba se tornando uma criança egoísta, né? Ela acaba se tornando uma criança egoísta e o quanto isso vai se tornar um traço da personalidade dela. À medida que ela for adulta, né, ela não vai conseguir ter a empatia para lidar com os outros, principalmente ela não vai conseguir lidar com a frustração de não ganhar tudo que quer, né? Eu fico pensando que hoje, quando nós pais queremos dar tudo que não tivemos, né, é um sentimento, a gente tem que reconhecer que é um sentimento bonito, né? Genuíno, né? Porque, claro, quantas coisas nós queríamos ter tido quando era criança, mas a gente tem que entender que quando tu dá tudo, sabe, isso gera um traço de personalidade. Isso faz com que a criança não consiga lidar com as coisas que ela não ganha, né, com as frustrações dela. Então a importância da gente ensinar a criança a ter responsabilidade. Eu fico pensando quantas vezes tu, Carol, como diretora de escola, não viu uma criança que quebrou um brinquedo na escola e aí tu vai conversar com os pais não entendem. Quantas vezes aconteceu isso contigo? Nossa, quase que diariamente, assim. Porque na minha escola a gente tem o hábito de conversar com os pais sobre tudo que acontece, né? Então quando uma criança quebra algum material, acontece alguma situação, ainda que a gente converse com a criança na escola, que a gente faça todos os encaminhamentos, a gente também conversa com os pais quando eles chegam para buscar a criança na escola, né? E várias, não foi nenhuma, nem 2, nem 3 vezes que a gente chegou para conversar com um pai, assim, então olha, pai, tem que conversar contigo, porque hoje o fulano quebrou um material da escola, enfim. Não, deixa que eu compro outro, deixa que eu te trago outro, não tem problema. As coisas são muito supérfluas, né? É tudo muito fácil. E a criança vai crescendo com esse pensamento. Tá bem, se eu quebrar, se eu estragar, se eu bater o carro, se eu danificar alguma coisa, ou se eu prejudicar uma pessoa, alguém vai resolver pra mim. Alguém vai resolver. Questão de responsabilidade, né? Eu digo assim, a gente, quando vai lidar com isso, vai lidar com a frustração do nosso filho, mas nós vamos estar ensinando eles a isso. Quando eles se tornarem adultos que forem para o mercado de trabalho, o emocional deles vai estar preparado para isso, né? Mas muito bacana. Vamos então para a segunda frase. Segunda frase, então, super comum é: sempre obedeça aos adultos. A gente não está aqui querendo dizer que a criança não é para obedecer, que é para ser um ser, que a gente tem que ser permissivo, que a criança pode fazer tudo o que ela quer. Não é isso. Mas a gente precisa entender que quando a gente reforça isso diariamente ou constantemente, a criança vai internalizando que ela não tem o direito de se posicionar, de ser
contra alguma questão, né? E a gente vai criando uma pessoa muito submissa, né? Verdade. E um adulto precisa se posicionar quando a sua opinião é contrária, né? A gente conversava até há pouco que a gente cresceu numa geração e os nossos pais reforçavam muito que sobre política, futebol e religião não se conversa. De onde isso? De onde a gente tirou essa informação? Por que não se conversa? O fato de a gente ter opiniões divergentes não quer dizer que a gente não possa conversar sobre determinado assunto, né? E o quanto os adultos hoje talvez são despreparados quando a gente fala de política, porque nunca conversaram sobre, a gente foi privado disso, né? Então, observe isso com atenção. A gente não está querendo dizer que a gente tem que ser permissivo, mas a criança sim pode ter o direito de criticar, de colocar a sua opinião, né, de manifestar as suas vontades. Isso é importante porque lá no futuro a gente vai estar gerando um adulto que sabe se posicionar. Em contrapartida a isso, vem o adulto submisso, né, que é aquele adulto que ele acaba não tendo iniciativa, né? Ele foi tão assim ensinado a obedecer, a sempre obedecer, a nunca questionar, que quando ele vai para o mercado de trabalho, ele acaba não se sentindo digno, né? Não se sentindo assim, tendo essa capacidade e habilidade de dar a sua opinião, de colocar o que ele acha também daquilo. Eu costumo dizer que a forma como fomos educados foi baseada no autoritarismo, né? A gente aquela coisa assim de que a criança não falava, né? E o que a gente tem que pregar hoje, com as crianças de hoje, que são tão estimuladas, que já vêm com um entendimento muito maior da vida, né? Nós fomos criados até os 5, 6 anos dentro de casa, com os pais, no máximo com os primos e os vizinhos. Hoje a criança já tem uma visão de mundo muito gigante. Então, assim, o que a gente tem que fazer hoje é ensiná-los a questionar. Sim, dizer para eles que com diplomacia, com gentileza, eles podem perguntar o que eles quiserem, né? Algumas coisas, claro, pais, algumas coisas elas seriam inquestionáveis, né? É nossa obrigação fazer com que as crianças sejam protegidas, né? Passar o cuidado, a saúde da criança. Então algumas coisas sim, mas quando tudo é simplesmente obedeça, sabe? A criança ela vai estar desenvolvendo, infelizmente, essa falta de opinião, essa falta, né, dessa habilidade de poder questionar, de poder dizer o que pensa sobre isso. Exatamente isso. E o terceiro, então, ponto que a terceira frase que a gente poderia falar é nota 10 é bom e nota 5 é ruim. Olha só, a gente está supervalorizando, né, o sucesso, supervalorizando o sucesso e simplesmente negligenciando os fracassos. Sendo que, na verdade, são os fracassos que te ensinam, né? O treinamento, aquilo ali que quando tu vai aprender alguma coisa ou quando tu vai tentar conquistar alguma coisa, né? O aprendizado ele vai vindo através dos pequenos erros. Então, à medida que tu tem essa capacidade, tu entende que isso faz parte do aprendizado, toda vez que tu erra, toda vez que tu não tira uma nota tão boa assim, sabe, ela tá te dando a possibilidade de entender aonde tu tem que melhorar, no que tu tem que melhorar, né? Então, bem dentro disso que a gente tem que estar tendo esse cuidado nessa frase. Eu penso que quando a gente fala para uma criança que nota 10 é bom e nota 5 é ruim, a gente leva demais a régua dela, né? E às vezes a gente pode imaginar até uma situação. Às vezes a criança, digamos, ela não tem muitas habilidades para matemática, por exemplo. Mas ela estudou muito e se preparou muito para a prova, né? Para a avaliação, para a prova, enfim. E ela atingiu a nota 7. Parabéns! Claro. Que bom que atingiu a nota 7, né? Muito mais importante do que atingir a nota 10, que a gente julga como bom, e o 5, que é aquele mediano, não tão bom assim. Muito mais importante do que isso é a criança que atinge o seu melhor, o melhor que ela pode dar, né? Então eu acho que é aí que a gente tem que focar com a nossa criança. Qual é o melhor que tu pode dar? Atingiu o teu melhor? Foi o teu melhor? Parabéns! Né? A criança vem com uma prova de nota 7, por exemplo, nota 6, enfim. Filho ou filha, foi o melhor que tu podia ter dado? Foi o melhor, eu me esforcei muito, sei lá qual o argumento que a criança vai ter, né? Parabéns, então foi o teu melhor. Agora,
talvez fazer uma reflexão com a criança se ela não poderia ter se esforçado mais ou ter estudado mais para atingir uma nota maior, ok. Mas não colocar na cabeça dela que só o 10 é bom e o 5 não serve. Acho que sem dúvida fica a reflexão das expectativas, né? Quando tu atribui uma expectativa muito alta na criança, ela pode se tornar um adulto que vai ter medo disso, né? Isso. Quando ela tem que entrar num concurso, quando ela vai fazer alguma prova, algum teste, ou ela vai participar de alguma coisa em que onde existe a expectativa de se colocar ao máximo, de se chegar sempre à nota 10, por uma questão de medo, ela pode evitar enfrentar esse tipo de coisa. E olha que ruim que fica isso. Eu acho que quando tu supervaloriza isso, tu acaba criando um adulto descrente. Exatamente. E no mundo de hoje, Carol, onde assim, cada ano que passa o empreendedorismo vem tomando conta, né? As pessoas estão se lançando e buscando um mercado de trabalho assim dentro do empreendedorismo. Imagina que uma criança que ela é criada dentro dessa questão assim, de buscar sempre a nota 10, sabe? De que o erro, de que não se aceita o erro, né? O errar está errado, acaba que vai se transformando naquele adulto que vai ter esse receio, né? Não vai buscar o sucesso através dos fracassos. Que nunca vai atingir as suas expectativas, né? As suas próprias expectativas. Então é um adulto constantemente frustrado. E a gente faz isso. E como a gente vem falando em todos os vídeos, né? A gente nunca está colocando aqui peso de julgamento. A gente não está julgando, né? A gente sabe que muito do que a gente faz porque nós aprendemos dessa forma, porque faziam assim com a gente. Ou mesmo até sem perceber, né? A gente não reflete sobre, né? Verdade. O que a gente quer fazer aqui é justamente dar a oportunidade dos pais e mães, assim como nós, refletirem sobre essas questões, né? E daí, se acharem que é pertinente, fazer essa modificação na sua prática, né? Se esse é o melhor que o teu filho pode te dar, aceita aquilo como uma nota 10, mas sempre coloca para ele que ele pode buscar ser melhor. Que aquela nota mais baixa é um processo para se chegar na nota mais alta, isso, né? aí. E não que aquilo é mal. Mas, então, falando então da quarta frase, né? Nunca discuta, não brigue, nunca discuta com os outros. Se a gente for parar, né? Poxa vida, né? Isso a gente ouve bastante, né? Não discute com os outros, deixa assim. Só que na verdade, se tu não ensinar para o teu filho desde muito novo que ele tem que saber se defender, e quando a gente fala assim, claro, não brigue, não entre em atrito, né? Ou até aquela questão da violência, né? Só que não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando aqui é que se tu vai dizendo para o teu filho não fazer isso, tu vai ensinando ele também a não se defender. Exatamente. Está um pouco intimamente ligado com o obedecer aos adultos, né? Acaba sendo mais ou menos a mesma linha de raciocínio, né? A gente precisa criar nas nossas crianças essa necessidade de se defender, de defender as suas ideias e as suas opiniões, né? A gente nas escolas percebe muito isso, acho que também já deve ter percebido. Me preocupa muito mais a criança que aceita tudo e que não se defende, que não manifesta as suas opiniões, os seus desagrados, do que a criança que faz prevalecer a sua vontade. Né? Porque a criança que faz prevalecer a sua vontade, ela tem uma determinação que vai ser crucial para ela no futuro, né? Agora, a criança que escuta o tempo inteiro, não discute, deixa assim, fica em silêncio, não fala nada, ela acaba virando uma pessoa submissa como aquele segundo lá, né? Aquele que fica, não discuta com os adultos, não obedece os adultos, acaba sendo a mesma situação. Então, sim, é importante a criança com gentileza, né? E a gente fala da diplomacia tão necessária. Na verdade, a criança aprende a ser diplomata da maneira como a gente trata ela, né? E se a gente ensina essa diplomacia, ela também vai aprender essa diplomacia, né? Então, a gente precisa incentivar isso nas crianças com gentileza, sendo gentil. Fala a tua opinião se tu discorda, se tu não gostou de tal coisa. Nas escolas, a gente trabalha muito isso com a criança, né? O fulano me bateu, ou o fulano não me deixa brincar, ou o fulano não faz tal coisa. Na minha escola,
A gente tem muito hábito de dizer, então, se a criança não consegue, a prof vai junto, a professora vai junto com ele, mas quem tem que dizer que não gostou ou que não quer que seja diferente é a criança tem que se posicionar. E a gente estimula muito isso. E em casa, às vezes, isso não acontece, né? Então, a gente precisa incentivar as crianças, sim, a defender as suas ideias e as suas opiniões. Claro. E também, assim, eu gosto muito de falar para minha filha, principalmente, e também para os meus alunos, né, que às vezes a gente supervaloriza o que os outros estão dizendo para a gente, e muitas vezes quando alguém quer te atingir, né, quer falar alguma coisa para fazer com que tu sinta, né, ela acaba dizendo coisas e aí aquilo só vai te atingir se tu levar aquilo como pessoal, sabe? Às vezes, eu gosto muito de dizer para a Camila assim, se alguém te disser alguma coisa, tu diz, ok, essa é a tua opinião, eu não concordo contigo. Ok, ela está se defendendo, está dando a opinião dela, sabe? E também, às vezes, nas escolas, quando alguém assim, porque o menino me bateu, poxa, tu tem que te defender, e aí, às vezes, o se defender, eu acho ruim, porque daqui a pouco a criança pode entender que se defender é bater de volta. Devolver, né? Então, se aquele ser humano está te batendo, é porque ele não alcançou uma forma mais inteligente de resolver aquilo que ele está sentindo. Então, se aquela criança está te batendo, é porque ela não encontrou uma forma mais inteligente de resolver aquilo que ela está sentindo. Quando, na verdade, o que a gente tem que fazer é ensinar para as crianças, né, que existem formas de se defender sem precisar agredir, e principalmente a criança que foi agredida, ela tem que entender a forma de se defender, né, chamando a professora, falando com a mãe, ou até mesmo falando de forma firme para aquela outra criança que ela não deve fazer aquilo e buscando resolver as coisas através do diálogo, né? Exatamente. A frase 5 agora, né? Exato. Frase 5, então, por exemplo. Essa é super comum, então a gente vê bastante nas famílias. Você faz isso e eu faço o resto. Pois é. A mãe, né? A mãe que diz, tá, então tu junta esses brinquedos e a mãe junta o resto. Tu arruma a tua cama e a mãe arruma o resto do teu quarto, né? E o quanto quando a gente faz esse tipo de situação, a gente anula na criança a possibilidade dela ser multitarefas. Dela saber das suas responsabilidades, né? E desenvolver isso, essa habilidade de fazer muitas coisas e não só determinada parte, né? Não, e também a questão de que as coisas que ela faz, que é de responsabilidade dela, ela tem que finalizar aquilo sozinha, né? Eu costumo dizer que lá em casa, a Camille, quando ela faz a bagunça dela, porque para ela não é uma bagunça, às vezes eu pergunto para ela, filha, tu não vai organizar essa bagunça, não, mas não tá bagunça, ela olha em torno dela, uma bagunça organizada. Na cabeça dela tá tudo no seu lugar. Né? Mas eu sempre digo para ela, filha, organiza as coisas que tem que fazer, e ela sempre me diz, tá, então me ajuda. Eu digo, não, filha, eu até posso te fazer companhia, mas é tua responsabilidade organizar o teu quarto. É tua responsabilidade fazer isso. Quanto mais cedo a gente trabalhar com as crianças o conceito de responsabilidade, antes elas vão estar entendendo a importância disso. E no mercado de trabalho, a responsabilidade é um requisito indispensável. A pessoa ela tem que fazer aquilo que tem que ser feito e entender que cabe a ela resolver as coisas sem esperar que os outros venham resolver por ela. Exatamente, a gente vai criando um ser independente, né? E não que depende da mãe, do pai, do adulto, ou do chefe, ou do colega de trabalho para tudo, né? Exato. Alguém que toma iniciativa e que vai resolvendo então os conflitos que surgem. Isso. A número 6, a gente já começa a entrar um pouquinho para aquela criança mais velha, de repente, aquela criança que está ali na pré-adolescência, adolescência, né? Onde se diz assim, entre na faculdade logo depois da escola. Será, gente, que logo depois da escola ela já tem que estar caindo dentro de uma faculdade? Eu fico pensando assim, existe um conceito, né, de que a gente tem que terminar os estudos para ir para o mercado de trabalho. Na verdade, os estudos não podem parar nunca. Né? Tu pode não estar dentro de uma escola ou dentro de uma faculdade para estar aprendendo. Né? Então, assim, se eu entendo que o aprendizado é constante, eu não fico com aquele pensamento de uma instituição, né, que eu tenho que sair da escola e já ir correndo para outra para estar me preparando para o mercado de trabalho. Tu já tem que ir se preparando ao longo desse processo, né? Tu sabe que aqui no Brasil até existem pesquisas relacionadas a isso. A gente tem muitas trocas de curso no início dos anos universitários, né? As
pessoas migram de um curso para outro porque não necessariamente sabem o que querem, né? Para que caminho querem seguir profissionalmente. E nos Estados Unidos, de uma maneira muito inteligente, eles têm, inclusive, tem um nome para isso, eles chamam de, quando o adolescente termina os primeiros anos escolares, ali até o ensino médio, eles têm uma parada que eles chamam de gap year, que é, na verdade, um tempo de um ano que aquele jovem vai ter para fazer experiências no mercado de trabalho. Sim. Trabalho temporário, né? Então, algumas experiências dentro do que ele entende que seria um segmento interessante para a sua vida profissional e faz tentativas. Quando ele for para a universidade, ele já sabe para qual caminho ele quer ir, porque ele já teve algumas experiências, né, profissionais naquele segmento, né? Então, não, a gente não está aqui defendendo que é obrigação, não, a partir de agora, então a Carol e o Grilo disseram que ninguém quando termina o ensino médio vai para a faculdade. Não é isso. Mas é da gente pensar a respeito. Será que esse adolescente, quando terminou o ensino médio, ele está de fato já, sabe para qual caminho ele quer ir? Ou ele vai fazer N cursos até encontrar qual é o seu curso, né? Qual é a sua profissão? Então, se não sabe, talvez não é interessante fazer algumas tentativas no mercado de trabalho para fazer algumas experiências como estágio, como trabalho temporário, ajudando um pai, ajudando a mãe, quem sabe, né? Fazer algumas experiências para se organizar, se conhecer e aí saber para qual caminho deve ir. Verdade. Tu sabe que eu tenho um pensamento que eu queria refletir junto contigo e com o pessoal, que é assim, quando tu é de uma profissão, né? E aí a criança, ela desde o nascimento, ela vê tu envolvida nessa profissão, às vezes a criança tende a entender que aquilo que afastou ela, né, do pai ou da mãe foi aquela profissão. Exato. E os pais, em contrapartida, não, mas a minha filha tem que ser médica, porque eu fui médico, teu avô foi médico. Meu filho tem que ser advogado, meu filho tem que ser engenheiro. E aí tu já vai tentando direcionar aquele ser humano para uma faculdade, sem nem saber se é isso realmente que ele quer, sem nem imaginar se dentro das escolhas dele aquilo passa, se dentro das habilidades pela qual ele nasceu, né, para executar, para buscar a sua vocação, se aquilo está adequado a ele. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado também. É verdade. Vamos para a próxima, Carol? 7, então. Somente o ensino superior é importante. Olha só. Na verdade, quando se fala isso, eu sempre penso, né, numa história. Quando eu fui dar aula em Mollreuter, né? Quando eu fui aqui numa cidade próxima, uma cidade de colonização totalmente alemã. No Rio Grande do Sul, a gente no não Rio sabe Grande do Sul, verdade. E aqui as crianças lá, eu comecei a dar aula para elas e dizia para elas assim, se vocês não estudarem, vocês não vão ser ninguém. Lá no comecinho, né? Eu tinha também um pouco de entendimento, então eu dou aula desde 95 e eu falava isso para as crianças. Aí um dia uma criança sentou para mim e falou assim, mas prof, o meu avô estudou até a 4ª série e é dono de fazenda, ele, né, é dono da fábrica tal, que tem tantos funcionários. Então assim, eu tentava colocar uma coisa na cabeça das crianças, que ela é certa, sim, é muito importante se estudar, mas se eu digo para ela que só o estudo é o mais importante, será que essa criança vai conseguir mensurar isso? Aquelas crianças, o meu exemplo, a minha fala, ela não tinha valor. Não tinha aquela coisa de estudem, vão para uma faculdade, porque na faculdade vocês vão ser alguém na vida. Não necessariamente que seja isso, né? Às vezes um curso técnico, ele já vai te dar os caminhos pela qual a tua vocação, aquilo que tu nasceu para fazer, já vai te dar embasamento para isso, né? Isso aí. E me faz pensar também que tem algumas profissões ou algumas funções que não necessariamente dependem de um ensino superior e que são super bem sucedidas. Né? Se tu parar para pensar, por exemplo, uma dona de casa, uma mãe de família que opta por criar e educar os seus filhos, ela não necessariamente necessita de um ensino superior, né? Mas ela pode ser bem sucedida na função. Um artesão, um artista plástico, um músico, enfim, tem N coisas, né? Ou quando a gente fala do mercado de trabalho, algumas vezes eu já vi isso acontecer. Chegar numa empresa, por exemplo, e aí vem aquele profissional todo gabaritado, né? Com um currículo Lattes impecável, com publicações acadêmicas e tudo, ok, é importante, super importante, a gente não tá aqui dizendo que não. Mas às vezes tu chega numa empresa que isso não é o mais importante.
A graduação não é o mais importante. Então a reflexão é a gente falar isso para os nossos jovens. É importante estudar, é fundamental. Vai dar a tua profissão vai sair do teu estudo, né? Sim. Eu sou pedagoga porque eu me formei em pedagogia, né? Tu também, psicopedagogo, porque se formou em psicopedagogia, porque tem essa formação. Então é importante, sim, é super importante, mas não é só isso. Se tu colocar todo o projeto em cima disso, e isso não for o que canta, o que faz o coração daquela criança cantar, não vai fazer diferença. Exatamente. Hoje existe um pensamento, né, que as pessoas estão buscando muito mais os resultados que tu teve ao longo da tua experiência profissional do que propriamente os teus títulos. Né? Se hoje tu vai para uma empresa e mostra, né, o teu currículo, e no teu currículo só tem ali os teus diplomas, mas não tem o que tu construiu ao longo desse tempo, sabe? Não vai ter tanta importância quanto os teus resultados. Exatamente. A gente tem que buscar e focar em cima dos resultados. Isso aí. Indo para o 8, então, Isso. Olha que legal, um trabalho temporário te distrai dos estudos. Como isso, né? Na verdade, melhor seria se concentrar neles. É aquilo que a gente estava falando antes, né? A importância de, às vezes, tu pegar um trabalho temporário até para tu entender, para te entender, assim, o que é a questão de compromisso, a questão de como funciona aquela rotina de estar no trabalho, já te dá alguma experiência e, às vezes, tu não está necessariamente no trabalho pela qual tu pretende estudar, mas ali tu está aprendendo inúmeras questões que tu vai te deparar ao ir para o mercado de trabalho. E que são tão importantes quanto o conhecimento produzido na universidade ou na escola, né, e que nos ajudam tanto. Então eu acho que é essa reflexão, sim, a prática, o ter um trabalho temporário, ter um estágio, né, ajuda bastante. Eu, por exemplo, me formei em magistério muito novinha, né, eu comecei no magistério com 15 anos, então super novinha, eu concluí os estudos com 17 e desde os 15, quando eu entrei no segundo ano do ensino médio, eu fazia estágio numa escola de educação infantil. Então, o quanto isso me ajudou a me constituir hoje profissional, professora, pedagoga, o quanto isso me ajudou lá na escola, eu estava aprendendo o conhecimento formal, o conteúdo, e na prática, a escola lá do dia a dia me dava. Então, aí cada pessoa tem que se conhecer também, né? Se daqui um pouco, de fato, o trabalho temporário vai atrapalhar nos estudos, talvez essa não seja a principal, não seja esse o melhor caminho, né? Sim. Mas se esse adolescente, esse jovem conseguir conciliar o trabalho temporário com os estudos, eu acho que talvez seja uma excelente oportunidade. Eu concordo contigo, mas a reflexão também, na nossa época, nós começamos a trabalhar muito cedo, né? E hoje em dia, como as famílias se estruturaram diferentes, com menos filhos, né, a gente tem um pensamento de deixar aquela criança, aquele adolescente estudar até que finalize os seus estudos para aí sim conseguir completar os estudos. Agora, a quantidade de adultos que hoje não estão saindo de casa, né? Porque tu vai até uma vida adulta, 18, 19 anos estudando, na comodidade da sua casa, né, sem ter responsabilidades, com os pais provendo de todas as formas. E aí, por que tu vai para o mercado de trabalho se tu tá ganhando tudo isso, né? Então eu acho que sim, se faz importante, assim que a possibilidade, né, se apresente, que a gente possa estar instruindo o nosso adolescente para ele começar a adquirir experiências independente do que for no mercado de trabalho, para que ele possa ir se desenvolvendo e crescendo quanto ser humano. E apenas para finalizar esse assunto, hoje é muito comum as pessoas com quase 30 anos de idade e que ainda não se colocaram profissionalmente. Verdade. Então tem a ver com tudo isso que a gente estava refletindo. E para finalizar, então, o nosso último conteúdo, nossa última frase, né, que a gente diz bastante para as nossas crianças alguém vai tomar a decisão por ti. Essa é perigosa, pessoal, muito perigosa. A gente está sempre esperando que o outro resolva alguma coisa. Tome a iniciativa, né? Isso não é da tua competência. Deixa que alguém vai lá e resolve por ti. Só que isso vai criando na cabeça daquela criança, sabe, sempre um sentimento de esperar pelos outros, né? Sabe? E isso é extremamente prejudicial,
Porque a gente tem sim que em algumas coisas se envolver, a gente tem sim que em algumas coisas querer saber, querer dar opinião, né, a importância disso. É verdade. Eu fico pensando assim numa situação bem corriqueira talvez, né? Aconteceu um acidente, por exemplo. Na frente da minha casa, do local onde eu trabalho, onde eu estou. Não, deixa que alguém vai chamar a ambulância, alguém vai chamar. Ou tá pegando fogo, não, deixa que alguém já deve ter chamado, mas e se não chamou? Né? Alguém tem que ter essa iniciativa, né? E o quanto essa iniciativa, o pensamento crítico, a criatividade, a tomada de decisões, né? O quanto isso é fundamental no profissional. Hoje, imagina daqui a 10 anos, 20 anos, sabe Deus quando é que os nossos filhos, né? O meu talvez daqui a 20, 18, então um pouquinho menos, porque a Camille já é mais velha, né? Mas se é fundamental hoje, imagina daqui a alguns anos, né? E isso a gente começa a construir na infância. Tudo isso a gente falou para dizer que se você quer ter um filho bem sucedido profissionalmente, que tem iniciativa, protagonista, isso, né? A gente precisa começar a conduzir isso hoje na vida da nossa criança, né? E proporcionar para ele experiências em que ele possa desenvolver essas habilidades, né? Verdade, verdade. São essas pequenas frases, são essas pequenas falas que a gente vai constituindo a personalidade desse ser humano. E a gente tem que entender que cada frase, cada ação feita e dita para uma criança pode estar ali transformando, né, o profissional do futuro. A gente pode estar ali criando uma característica, um tipo de pessoa que ele tanto pode ser para o lado positivo quanto para o lado negativo. E eu não tenho dúvida que cada família, cada pessoa que está aqui nos ouvindo tem o desejo de criar bons cidadãos, tem o desejo de fazer com que o seu filho seja uma pessoa de sucesso. E o sucesso que a gente fala, né, Carol, não é o sucesso de ser um grande empresário, de ser sei lá, um intelectual conhecido, alguém assim da mídia, um artista ou coisa parecida. Ter o sucesso na sua vida emocional, ter sucesso na sua vida, né, no que ele se propôs, no que ele se propor a fazer. Esse é o sucesso que a gente tem que buscar, é o sucesso da felicidade em família. Isso aí, com certeza, que vai trazer plenitude para esse indivíduo, né? Com certeza. Isso é um detalhe também, para finalizar, que eu penso, é que essas frases que nós estamos falando hoje para os nossos filhos, eles vão repetir para os filhos deles. Então vocês pensam o quanto o fazer errado, né, ele é hereditário. E o quanto mudar hoje não vai mudar só para o teu filho, mas também para os teus netos. E assim sucessivamente. É verdade. Boa reflexão, isso aí. E se você gostou então do nosso bate-papo, então se inscreve no nosso canal se já não está inscrito, né? Ativa o sininho para receber, então ser notificado quando a gente fizer novas publicações. Nos siga nas nossas redes sociais, dá uma olhada lá na nossa página, né? Então a gente está em vários... várias plataformas. Isso! Em várias plataformas. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, ou se identificou com alguma dessas frases, sabe, ou tem algum exemplo para nos dar, por favor, comente. Vamos fazer disso uma rede de conversa para que a gente possa evoluir juntos. A nossa missão é facilitar a paternidade e fazer com que a família seja essa coisa tão linda que tem que ser. É isso aí. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.